Ok, vamos mergulhar de cabeça em um dos períodos mais, dramáticos e transformadores da história antiga. A gente vai falar sobre o cativeiro babilônico. São 70 anos de exílio que não foram só um evento histórico, mas também o cumprimento de uma profecia. Então, a grande questão que guia a nossa análise é essa: o que acontece quando um povo inteiro vira prisioneiro de guerra? Como é que a identidade, a fé, a cultura, como tudo isso sobrevive longe de casa, né? E ainda mais sob o domínio de um império gigantesco. E para entender essa história, a gente vai se guiar por três pontos-chave: um exílio de exatos 70 anos, um império que era puro ouro, literalmente, e uma profecia que se cumpriu nos mínimos detalhes. Cada ponto desses é uma peça desse quebra-cabeça fascinante. E o mais impressionante disso tudo é que a ascensão da Babilônia não foi bem uma surpresa para todo mundo. Muito antes de ela se tornar essa superpotência toda, a chegada dela já tinha sido, digamos, anunciada. O simbolismo aqui é muito forte. Nas profecias, a Babilônia era tipo a cabeça de ouro. Pensa só, o primeiro e mais poderoso de quatro grandes impérios não-judeus, os gentios, que iriam dominar o cenário mundial. Foi ali que começou o que a gente conhece como os tempos dos gentios. Tá, mas como é que essa cabeça de ouro surgiu na prática? Vamos voltar um pouco na história. O império foi fundado por um cara chamado Nabopolassar, mas foi o filho dele, o famoso Nabucodonosor, quem realmente botou a Babilônia no mapa e a transformou nessa potência histórica. E que potência, hein? O próprio Nabucodonosor vivia se gabando da grande Babilônia dele. E olha, ele tinha motivo para isso. A gente está falando de uma cidade com muralhas gigantescas, portões de puro bronze, trancas de ferro e, claro, os lendários jardins suspensos. E não era só força bruta, não. Os caras eram muito bons em matemática e geologia. Mas olha que interessante. A sociedade babilônica era um verdadeiro paradoxo. De um lado, uma educação super avançada, saca? Milhares de registros em tábuas de argila, com contratos complexos, matemática, dados sobre geologia. Mas do outro lado, uma cultura totalmente mergulhada na superstição. A astronomia deles era misturada com astrologia e a vida era cheia de um medo danado de espíritos do mal. Bom, com todo esse poder, era questão de tempo, a Babilônia foi lá e dominou a nação de Judá. Só que não foi uma coisa de um dia para o outro, não. Foi um processo bem metódico, sabe? Dividido em 4 grandes etapas, 4 ondas de exílio. Foi um processo longo, bem calculado. A primeira leva foi em 606 a.C., quando levaram os nobres, incluindo o profeta Daniel, e também os objetos sagrados do templo. Aí, em 599, veio o que é chamado de Grande Cativeiro. O golpe final veio em 588, com Jerusalém sendo cercada e, por fim, destruída. E ainda teve uma última leva em 584. Foi literalmente um desmantelamento sistemático da nação. Beleza, mas e aí? Como era a vida para essa galera? Como era ser um exilado, um prisioneiro nessa nova realidade? Viver numa terra estranha, sabe? Uma das primeiras estratégias dos babilônios foi a assimilação, e começaram pelo mais básico, os nomes. Daniel virou Beltesassar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias virou Abenego. A ideia era clara, né? Apagar a identidade hebraica deles e impor a cultura da Babilônia. Só que, mesmo com toda essa pressão, a fé dos cativos se mostrou mais forte em alguns momentos cruciais. Depois de ver Sadraque, Mesaque e Abednego saírem de uma fornalha em chamas, sem um arranhão, o próprio Nabucodonosor, o rei mais poderoso do mundo na época, teve que admitir que existia um poder superior. Que virada de jogo, hein? Mas, como em toda história de exílio, sempre existe a esperança da volta para casa. E como já tinha sido previsto, esse cativeiro não ia durar para sempre. Então, vamos ver como essa jornada de volta finalmente começou. E aqui tem um número que é a chave de tudo: 70. 70 anos. Décadas antes disso tudo acontecer, o profeta Jeremias já tinha cantado a pedra. O cativeiro duraria exatamente 70 anos. É uma precisão que transforma tudo isso de um simples fato histórico para um cumprimento de profecia impressionante. E como foi que isso rolou? Bom, em 536 a.C., o rei Ciro da Pérsia conquista a Babilônia e solta um decreto permitindo que os judeus voltem. Quem lidera essa volta é Zorobábel, que era da linhagem real.
Eles começam a jornada de volta e a primeira coisa que fazem ao chegar é lançar as bases do novo templo e recuperar os milhares de objetos sagrados que tinham sido levados. Mas voltar para casa não significa que tudo voltou a ser como era antes. Pelo contrário, o cativeiro deixou marcas profundas, um legado que mudou para sempre a cultura, a língua e a própria identidade do povo judeu. Então, o que mudou de verdade? Para começar, a língua. Eles passaram a falar aramaico, a língua dos seus captores, o que levou à criação dos Targums, que são traduções das escrituras. Outra coisa, nem todo mundo voltou. Muitos ficaram na Babilônia, criando uma comunidade judaica que durou séculos por lá. A própria queda da Babilônia virou um símbolo. Mas, talvez o mais importante, essa experiência forjou uma identidade judaica muito mais forte, mais focada na fé e nas escrituras. E tudo isso nos traz a uma última reflexão, né? O que esse ciclo antigo de exílio e retorno, de queda e reconstrução, o que ele pode nos dizer sobre o destino das nações hoje em dia? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Porque mostra como a história, mesmo sendo de milênios atrás, ainda ecoa de formas surpreendentes.